Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like. Olha aqui o Kiri. Este é o Kiri, mas ele é meio arisquinho, ele não fica no colo. Ele logo quer sair, ele tá sentindo o cheiro. Vai lamber meu café aqui, que ele tava tomando café e aí ele vai querer comer as coisas. Tava comendo nhame. Nhame, é isso? Nhame. Ele vai comer o restinho. Não, querido. Só um pedacinho de nhame. Aí. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então vamos para o relato, primeiro relato de hoje, né? Que é este daqui. O dia que o demônio da Annabelle me visitou. Como assim, meu amigo? Vamos ver. Oi, Ana e Assombrados, tudo bem? Eu espero que sim. Não sei se preciso colocar nome no relato, já que eu vou ser chamado de fulano mesmo. Eu sou de Minas Gerais, tenho 25 anos e antes de mais nada, queria dizer que gosto muito do canal. Acompanho desde 2014, o início. E, inclusive, este relato tem ligação direta com o jeito que eu conheci o Assombrado. Eu ouvia esperando a Topic para voltar da escola. Já ouvi viajando e hoje adoro ouvir enquanto jogo The Sims. Enfim, né, Kiri? Enfim, sem mais delongas, obrigado por ser a minha companhia e de tantas outras pessoas, Ana. Você nasceu para contar histórias. Muito obrigada. Vamos lá. Sempre gostei muito de histórias de terror. Lembro até hoje das tardes no quintal da minha avó, chupando laranja enquanto ela me contava 1001 histórias de lobisomem e espíritos da época em que morava na fazenda. Ai, eu também adoro essas histórias. Olha lá, olha, se desligar o computador já sabe que é Kiri. Kiri. Fique quieto, gato. Por favor, não mexa nos cabos aí. Tá balançando. Espero que não faça nada. Enfim, eu também adorava escutar essas histórias da minha avó. Cresci muito interessado nesse assunto, mesmo sendo uma criança muito medrosa. Eu gostava, mesmo assim. Eu também. Quando pequeno, vi várias coisas inexplicáveis, digamos assim. Os meus pais, que são evangélicos, na época diziam que eu tinha dons de ciência. Talvez a famosa mediunidade, sei lá. Só sei que depois do que eu vou contar aqui, eu pedi logo para Deus tirar esse dom de mim. E felizmente nunca mais vi nada desde então. Só uns vultos e uns cheiros esquisitos de vez em quando, mas nada tão cabeludo quanto isso. Em 2014, fuçando no YouTube, vi o trailer do filme Annabelle, do universo de Invocação do Mal. Fiquei simplesmente obcecado. Comecei a procurar tudo o que podia sobre o assunto. Histórias em sites, vídeos no YouTube, e foi aí que encontrei o primeiro vídeo do Assombrado, Annabelle, a boneca demoníaca. Lembro até de como era o vídeo. A Ana loira, cabelo preso, batom e brincos vermelhos, uma estante com livros e várias bonecas no fundo. Achei até engraçado o jeito meio lúdico que você contava. Lembro que eu pensei, nossa, ela conta engraçado uma história cabeluda dessas. Ah, é, né? Pra tirar o peso, assim, da história. Não deixar tão... Bom, a partir daí, entrei numa obsessão momentânea pela história da Annabelle. E mesmo morrendo de medo, comecei a me coçar para ver o filme. O problema, como disse, meus pais são evangélicos e sempre colocaram medo para eu não assistir nada desse tipo. Isso já é um ponto aqui. Quando eu contava as histórias para minha mãe ou brincava que queria ver o filme, ela logo soltava. Na minha casa, não. Essas coisas chamam espírito ruim. O típico papinho de pai e mãe que não gosta de terror, né? Mas o tempo passou e eu decidi ver o filme. Ana, na época, não tinha internet em casa. Meu pai sempre foi muito mão de vaca e dizia que não precisava. Então, tudo que eu precisava da escola, jogos, filmes, eu fazia na falecida Lan House aqui do bairro. E lá vai o fulaninho magrelinho com um pendrive velho de 8 gigas baixar o bendito filme.
Maldita hora de fazer isso também. Baixei, coloquei no pendrive e voltei para casa. Jantamos, tudo tranquilo, meus pais foram deitar. Meu pai trabalhava cedo e a minha mãe sempre dormiu e acordou cedo, até hoje. E lá fui eu, todo corajoso, ver a Annabelle às 10 horas da noite. Coloquei para rodar com a telinha do reprodutor minimizada e uma mão na cara tapando o olho, morrendo de medo. Outro ponto já a ser colocado aqui. Mas eu vi tudo, assisti tudo. Terminei sem palavras, estarrecido. Fui tomar banho, ainda pensando no filme, e depois me deitei. Ana, para melhor entendimento, eu vou colocar um esquema aqui do meu quarto para você entender e explicar. Porque por mais simples que seja, eu sou péssimo para descrever ambientes. Só ia embolar a sua cabeça e a dos assombrados. Realmente, às vezes quando tem muita descrição, assim, de muito assim do local, até eu fico embaralhado mesmo. Mas aqui, a imagem que ele tá mostrando, eu também não sei se eu vou me embaralhar aqui para vocês, mas a cama aqui, a janela atrás da cama, o guarda-roupa do lado, um espaço livre na frente e a porta na parede de cá, aos pés da cama. Tá? Então você entra por aqui no quarto, aqui tem a cama, aqui a janela e aqui o guarda-roupas. Bom, eu dormia de luz acesa nessa época e durmo feito um defunto, barriga pra cima, mãos no peito, com os dedos entrelaçados. Naquela noite tava um calor danado, então eu dormi desenrolado ou descoberto. No meio da noite, sem saber que horas eram, acordei de repente com a famigerada paralisia do sono. Eu já tinha bastante quando era criança, mas essa foi a pior de todas. E a última. Eu olhei ao redor sem conseguir me mexer. E aí eu olhei para a maçaneta da porta e vi uma mão completamente preta com unhas enormes. O braço se estendia para o colchão e se esvaía em fumaça preta. Lembra que eu falei que a porta ficava nos pés da cama, na parede aqui do lado? A cama encostada na parede. Né? Praticamente. Só que o braço acabava numa fumaça preta. Era exatamente a mesma mão que segura o braço da protagonista no filme, quando ela desce no porão. Para os curiosos aqui, eu, como bom fofoqueiro que gosta da fofoca completa e com prints, vou deixar a minutagem do filme aqui para Ana falar, a quem tiver coragem poder ir lá assistir. No filme Annabelle, de 2014, mais ou menos no minuto... Annabelle de 2014? No minuto 56 e 23. Tá? Pra quem quiser. Ana, eu juro pelos meus 7 gatos que era a mesma mão. Ela segurava a maçaneta por dentro. Por dentro? Ela saía da porta... Ela segurava a maçaneta por dentro e depois que eu a vi, ela deu um tapa na maçaneta, fazendo um barulhão. E a largou, né, virando uma fumaça preta, que foi pra debaixo da cama. Mas tem que ir pra debaixo da cama, né? Não tem outro lugar pra essas benditas assombração ir. Tem que... É um curso que eles fazem. Fiquem debaixo da cama. Eu acho que deve ser mais ou menos tipo Monstros S.A. mesmo. Justo pra debaixo da cama, meus amigos. Eles sabem, eu acho que ali eles vão assustar mais a gente. Tem que fazer aquelas camas no chão, meu Montessori. Quero ver ir pra debaixo da cama. Ou você vai pro teto pra eu ficar vendo, mas debaixo da cama você não vai. Ai, gente, foi pra debaixo da cama ainda. Cadê? Eu já me perdi aqui. Não, foi pra debaixo da cama. Na hora, a imagem da tal boneca do capiroto veio na minha cabeça. Né, já? E eu senti o ar pesar. Uma presença horrível invadiu o quarto. Algo que hoje eu entendo como maligno. Usei aquela técnica lá de mexer o dedinho da mão, depois mexer a mão, o braço, até conseguir sair da paralisia, né? Começar com menor músculo, começar de pouquinho. Quando me soltei, sentei na cama ofegante. Olhei de baixo. Eu não olhava. A luz já estava acesa? Ele falou que sempre dormiu com a luz acesa, né? A luz já estava acesa quando isso aconteceu? Eu ia acender a luz, porque, né? Aí,
Eu só ia olhar debaixo da cama, sei lá, eu ia chamar alguém primeiro pra vir olhar junto comigo. Eu acho que eu não ia nem pôr o pé no chão, eu ia dar um pulo da cama pra porta e já... Meu Deus, ele olhou. Vamos lá, olhei debaixo da cama e não tinha nada. Mas a presença ainda tava ali. Fui até o quarto da minha mãe, bati na porta e ela abriu na hora. O sono dela é muito leve. Falei que tive um pesadelo e pedi pra ela dormir comigo. Hoje ela me conta que quando abriu a porta naquele dia, eu tava branco, com os olhos quase saindo assim da órbita. Ela foi comigo até o quarto e assim que entrou, falou: fica de joelhos, vamos fazer uma oração. Fizemos e eu consegui dormir. No outro dia ela perguntou o que aconteceu de verdade. Eu contei tudo. Pensando que engana a mãe, né? Eu contei tudo menos a parte do filme. Ela disse que tinha algo no meu quarto e que sentiu assim que passou pela porta. Meu pai, mais tarde, disse também que depois que a minha mãe saiu do quarto, o que estava no meu quarto foi perturbar ele. E que não era coisa boa, não. Mas, tipo, perturbar que jeito? O que aconteceu com seu pai? Conclusão. Parei de ver filme de terror? Porcaria nenhuma. Depois de anos sem assistir nada, voltei com tudo. Já vi a franquia Invocação do Mal umas 10 vezes. Hoje, 11 anos depois, entendo melhor o que eu acho que aconteceu. Tenho duas teorias. Primeiro, é o que eu ia pontuar aqui. Eu já estava com medo, então baixei minha energia e algo que já estava rondando ali viu a oportunidade e meio que assumiu a forma do que estava me dando medo. Isso explica a presença que eu e meus pais sentimos, né? E ainda mais idêntica ao que te deu medo no filme, né? Segunda coisa, foi ilusão criada pela minha cabeça por causa do estado de alerta que a gente entra quando fica com a paralisia do sono. Mas isso não explica os meus pais terem sentido aquela coisa ruim também. Né? Então já teve muito alerta dos seus pais já falando pra você, isso traz coisa ruim, isso traz coisa ruim, vai trazer coisa ruim pra casa. Então isso ficou aqui. E aí você já assistiu o filme com muito medo. Né? Então isso tudo você pode ter entrado nessa vibração e como ficou que você ia trazer do filme pra cá, pode ter até materializado, a tua própria mente talvez ter materializado aquilo na casa. Então, por isso os seus pais também viram, porque meio que criou, sabe? Tipo uma forma de pensamento de tanto medo, de tanto aquilo ser falado na sua mente. Tanto que depois você assistiu várias vezes e as coisas não acontecem assim. Quantas pessoas não assistiram? Eu assisti, né? E a gente não trouxe isso pra casa, né? Deixa eu só... Peraí, gente. Ok. Bom, pode ser uma dessas duas opções, ou mais. Mas não sei, acho que o que aconteceu de verdade. O negócio é que ver filmes de terror não tem nada a ver. Hoje eu não tenho medo de mais nada. Eu acho que depois de adulto, você percebe que um boleto para pagar e encarar uma escala 6x1 assusta mais do que muito capeta por aí. É isso aí, filho, é isso aí. Então, eu já vi e vejo muitos filmes de terror. E depois desse episódio de 2014, eu nunca mais vi nada. Apesar de até hoje eu dormir com a cabeça para os pés da cama. O negócio é como você recebe o filme. Se você sabe que vai ficar perturbado com aquilo, que vai passar mal, que vai perder o sono, é melhor nem ver. Agora, se for ver o filme de boa e na hora de dormir nem lembrar nada, vai fundo. Filme de terror não chama assombração. É você que chama. Sua energia, sua vibração. É isso. É isso, Ana. Esse foi meu relato. Tentei dar uma calibrada nos erros, porque eu digito rápido demais e erro mais do que eu acerto. Então me desculpe qualquer errinho. Espero que não tenha ficado muito longo. Como disse, adoro o canal e já contaminei a minha mãe também. Ela morre de medo, mas põe logo na televisão pra ouvir enquanto tricota. Isso aí. Um grande beijo pra você, pra família e obrigado por ser a minha companheira de jogatina. Olha, de jogatina, menino. PS, Ana, em alguns relatos, quando acaba, você fala
Licença que agora é só pra mim. Faz isso não, dá uma curiosidade danada. E como já dizia o ditado, fofoca contada pela metade quase mata o fofoqueiro. Beijos, fica com Deus. Um beijo pra você. É que a pessoa pede, ela fala, agora é só pra você mesmo. Então ela quer falar, ela quer dar uma informação, mas que é particular, que não é pra falar pra todo mundo. Então eu respeito isso. E eu leio aqui junto com vocês, então aí que eu dou um tempinho, vejo que a pessoa quis falar, mas como ela pediu pra não falar pra ninguém, eu não falo. E aí vocês ficam curiosos. E vamos para o próximo relato. Então é isso mesmo que ele falou aqui. É o que eu acredito também. Filme de terror em si não traz, mas depende. Se aquele assunto é sensível pra você, eu sei, tem filmes que eu não gosto de assistir, porque eu sei que não vai fazer bem pra mim, eu não gosto de ver aquele tipo de cena. Então aquilo vai me abalar e eu prefiro não ver. Então alguns filmes eu não quero ver, prefiro não ver. Outros são de terror também, mas eu sei que é um tipo de filme que não vai me... Eu vou ver, vai falar, uau, mas não vai me afetar, então vejo de boa. Então é isso que ele falou, se aquilo lá afetar o seu emocional, afetar a sua... te levar ao medo, pode levar você ao medo, mas pode não levar outra pessoa ao medo. Então se aquilo mexeu com você e te levou a sentir medo... Então, aquilo fez a tua vibração mudar e aí sim você pode entrar. Tanto você pode entrar em vibração com outra coisa mais baixinha que tá por ali, né? Quanto a sua mente com medo, talvez existe, né? A crença, não diria crença, mas teoria também não. A linha, né? De que diz... para a psicologia, né, de que a sua mente produz os fenômenos. Então a porta vai bater, a janela vai abrir sozinha, você vai sentir cheiro, mas tudo produzido pela sua própria mente que está sugestionada e com medo daquilo. Então, assim, eu acho que tudo pode acontecer, mas que o filme em si vai trazer coisas ruins, não acredito não. Mas o que ele faz com você. Beleza, agora vamos para o próximo relato, que é este que está aqui atrás. Não, brincadeira. Que é este aqui, ó. Meu falecido marido voltou em sonho. Isso é bom ou ruim? Vamos ver. Olá, Ana, olá, assombrados. Aqui é a fulana, mas podem me chamar de fulana. Não se preocupe, pois os nomes já estão trocados. Beleza. Meu falecido marido voltou em sonho e me deu a prova que era ele mesmo. Olha lá, vamos ver. Ana, ele era doente do coração. Vou chamá-lo aqui de João. E precisava de um transplante cardíaco para viver. Nas 2 vezes em que foi chamado para fazer o transplante, sim, ele foi chamado 2 vezes, mas infelizmente não era para ser. Acredito que cada um tem a sua hora e o seu destino. Na primeira vez, o coração que iria ser dele deu problema. E o médico achou por bem não arriscar fazer o transplante, já que ele não estava tão mal assim e poderia esperar outro coração. Voltamos para casa e vida que segue. 9 meses depois, chamaram ele novamente para fazer o transplante. Só que dessa vez ele estava... Só que dessa vez ele estava tão bem que o cardiologista que o acompanhava decidiu que ele não iria fazer mais o transplante e colocou ele em pausa na fila de transplante. E devido à melhora dele, 1 ano depois, deu alta da fila de transplante. Mas como a alegria de pobre dura pouco, mais ou menos 1 ano após a alta da fila de transplante, a doença voltou com tudo. E ele não teve nem tempo de voltar para a fila de novo. 1 mês de internação e ele faleceu, no ano de 2009. Sabe, às vezes a gente brincava sobre depois da morte. O João falava que se morresse primeiro, à noite ele viria me fazer cafuné no meu cabelo para eu pegar no sono. Isso já era costume, ele sempre fazia cafuné em mim. E eu falava, Deus me livre, não me apareça, eu não quero ver defunto não. Tenho tanto medo de morto que se eu morrer e me ver no espelho, eu acho que eu morro de novo.
Mas venha me visitar em sonho, assim eu não vou ficar com medo. Pois não é que ele veio mesmo? Uns 8 meses depois do falecimento do João, eu sonhei com ele. Ana do céu, foi um sonho tão real. Sonhei que entrava em casa e o via em pé, ao lado da mesa, arrumando um pão para comer, igualzinho como ele era. Vestia um calção e camiseta regata vermelha. Ele adorava andar de vermelho, a cor do time do coração dele. Corri e o abracei. Sabe aquele abraço de saudades? Ana, eu senti o calor do corpo dele, foi muito real. Perguntei como ele estava e ele falou que estava bem. Aí já fui logo cobrando, por que ele não veio me ver antes, só agora? Foi aí que ele falou, eu sempre venho, você que não me vê. Pergunta para Maria, ela me viu. Maria é a filha da minha vizinha. Na época, ela devia ter uns 12 para 13 anos de idade. E aí o meu sonho acabou. Acordei pela manhã tão bem, feliz, com uma sensação tão boa. Eu tinha certeza que foi um encontro mesmo. Mas como eu sou meio São Tomé, né? Eu tenho que ver para crer. Fiquei pensando, como que eu vou perguntar isso para minha vizinha? Um dia estou eu lá varrendo a calçada e a Fernanda, mãe da Maria, parou para conversar. E aí eu criei coragem e pensei, é hoje. Conversa vai, conversa vem, falei. Olha só que loucura, sonhei com o João e ele falou que a Maria viu ele. Ai, que doideira, que coisa. E a Fernanda, mais do que depressa, falou, não é doideira não, a Maria viu ele mesmo. Um dia de manhã cedo, ela estava indo para a parada do ônibus para ir para a escola. Quando deu de cara com ele, que vinha vindo, acho que da parada do ônibus para casa, ela deu meia volta e voltou para casa apavorada, branca que nem um papel. Mãe, eu vi o João ali na rua, ela falou apavorada. Teve até que tomar água com açúcar para se acalmar. Aí eu confirmei o que eu já sabia. Era ele mesmo naquele sonho. Eu esqueci de relatar que ele me levava todas as manhãs na parada do ônibus para eu ir trabalhar, né, no ponto de ônibus para eu ir trabalhar. Eu acho que mesmo sem eu poder vê-lo, ele continuava me acompanhando até o ônibus. E talvez numa dessas foi quando a Maria o viu. Bom, esse foi o meu relato. Desculpe ter ficado longo, tentei resumir, mas acho que não deu. Ana, não sei se você avisa... Ah, tá. Esperando pra eu ler. Ok. Gente, olha que interessante, que legal essa confirmação. Não é? De que era ele mesmo, de que não foi só sonho e que Que coisa legal, né? Ele faleceu, mas assim, essa comunicação, esse encontro, né? Pós-morte, muito interessante. Mas falando em Annabelle no início do vídeo, vamos continuar com o relato de boneca. Vamos ver esse daqui, ó. Relato de boneca é o título. Olá, Ana, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Meu nome é Fulana, acompanho vocês há anos. Adoro o canal. Obrigada. Já enviei outro relato. Tá. Minha casa, o relato é Minha Casa Assombrada. Casa essa que continua assombrada, tá? Só para constar. Preciso mandar os outros relatos sobre essa casa. Mas hoje eu venho com um relato curtinho sobre bonecas. Meu relato aconteceu quando eu era criança, né? Essa história aconteceu quando eu era criança, tinha uns 7 anos. E lembro como se fosse hoje. Tinha não bem uma boneca, mas um abajur que era em formato de boneca. Aquelas com corpinho almofadado e cabeça de porcelana, bem anos 80. E na ponta da cabeça ficava a lâmpada. Nossa, que legal. Mas eu lembro desses abajur, sim. Ficava tipo a boneca sentada assim do lado e aí aqui que vinha a lâmpada e talvez a cúpula, né? Alguma coisa assim. Um dia eu tive um sonho. Não, peraí, tô pulando aqui. Acontece que o desenho dos olhos dessa boneca era assustador. Muito bem pintado e ela nos olhava de lado. Onde estivéssemos, tínhamos a impressão dela estar nos olhando, em cada canto do quarto.
Eu sempre tive medo dela. Um dia eu tive um sonho. E nesse sonho, eu e minha irmã subíamos uma montanha. E a minha irmã estava com essa boneca nos braços. Quando eu olhei para ela, ela piscou e sorriu. Um sorriso malicioso, para não dizer macabro. Na mesma hora, eu peguei a boneca dos braços da minha irmã, arranquei a cabeça e joguei da montanha. No sonho, ela descia a montanha rolando e gritando muito. Acordei assustada e ela lá, me olhando. O fato sobrenatural é que na mesma manhã eu contei o sonho para minha irmã e ela, arregalando os olhos, contou que tinha tido o mesmo sonho com essa boneca. Mas no sonho dela, a boneca estava no meu colo. Ela fez a mesma coisa, arrancou a cabeça da boneca e jogou. E a boneca desceu a montanha também gritando. Sonhamos a mesma coisa, na mesma hora, na mesma noite. De manhã jogamos o abajur no lixo. Lembro até hoje da cara dela rindo pra mim. Da boneca? Ai, credo, odeio bonecas até hoje. Um beijo, Ana, sucesso sempre. Um beijo pra você, muito obrigada. O que é isso? Ah, tá, achei que... Beleza. Gente, olha só, e tem o mesmo sonho. Será que vocês fizeram isso no astral? Mas cada uma tava numa posição, né? As duas sonharam que carregavam, que outra carregava a boneca e que jogava. Gente, que coisa! Ou era um sinal pra se desfazer dela mesmo, porque eu não sei. Aí a gente encontra os negócios no lixo e fala, nossa, olha que legal, por que será que jogaram no lixo? Às vezes é algo do tipo. Ai, ai. Próximo relato, o que acontece no astral? Ah lá, acabamos de falar do astral, vamos ver. Oi, Aninha, mais um relato para você contar. Ana, eu tenho 19 anos e sou um bandista e frequentemente faço viagens astrais. Mas tem uma que eu jamais me esqueço, por mais que eu queira. Então vamos lá. Ana, eu tenho um ex-namorado que por mais que a gente tenha terminado, ele ainda vem na minha casa, pois os meus pais viraram realmente grandes amigos dele. Nós namoramos quando eu tinha 15 anos. Conversamos bem pouco hoje em dia, mas por algum motivo ele estava presente nessa projeção. Eu estava em um hotel, mas um hotel bem sinistro, daqueles de filme de terror mesmo. Ele parecia ser bem antigo e a maioria das paredes eram em tom de marrom ou alaranjado. Eu andava pelos corredores e as portas de alguns quartos estavam abertas. Vi pessoas gritando e outras as segurando. Continuei andando e entrei em um quarto, que estava vazio. Até que eu tropecei em alguma coisa. Digo que tropecei entre aspas, pois eu não andava com os meus pés firmes no chão, eu flutuava. Enfim, quando olhei para baixo, tinha uma espécie de caixa e um homem deitado nela. Mas deitado reto, assim, com o corpo bem rígido, como se tivesse morto mesmo. Então eu aproximei o rosto e pude perceber que ele tinha vários cortes pelo corpo, cortes feios, profundos. Enquanto eu o olhava com muito medo, ele abriu os olhos, os arregalou assim para mim e segurou meu braço, apertando. Eu tomei um baita de um susto. Ai, menina, imagina. Tomei um baita de um susto, mas eu escutei passos. Me escondi ali naquele quarto e vi vários homens entrarem e tirarem aquele homem dali. Quando tive a certeza que eles estavam longe, eu saí do quarto e continuei vagando por aquele lugar. Consegui chegar na porta e quase me emocionei. Quase me emocionei? Por quê? Porém, quando pensei que ia sair uma moça que eu não pude ver o rosto... Não, peraí. Quase me emocionei, isso? Consegui chegar na porta e quase me emocionei. Porém, quando pensei acho que ia sair ou que ia se emocionar, não sei, uma moça que eu não pude ver o rosto segurou meu braço e disse: "Aonde você vai?" Com uma expressão confusa no rosto. E antes que eu pudesse responder, vários daqueles homens apareceram ali. E de trás deles veio um que era mais velho, com cabelos grisalhos e bem vestido. E ele me assediava, Ana.
E eu queria gritar e sair correndo, mas eu não podia. E aí, do nada, esse meu ex-namorado do começo do relato aí surgiu. E ele falava para aquele senhor me soltar. Eles se encaravam e aqueles homens o seguravam. Ele gritava, me mandando correr. E eu saí dali com essa moça que antes me chamava. É isso? Eu saí dali com aquela moça que antes me chamava. Só que por mais que nós vagássemos por lá, ainda estávamos no mesmo lugar. Senti que ali se passou um tempo. Ela me disse que eu precisava voltar. E eu disse, mas eu não posso deixá-lo aqui. Eu só vou sair com ele. Ela não respondeu. E eu saí até a recepção daquele lugar e ela acabou vindo atrás. Lá estava um homem e eu perguntei qual o quarto que o fulano estava. E ele não queria me falar. A moça fez um gesto para ele e ele me mostrou o número do quarto. Número que eu não me lembro. Então nós duas fomos até lá e eu vi o fulano pendurado na parede. Ele estava... Nele faltava... Ele estava pendurado na parede e nele faltava os braços a partir dos cotovelos e faltava as pernas a partir do joelho. E também não tinha a cabeça. Ana, o medo que eu senti vendo aquilo, eu consigo sentir até hoje. E tinha um bilhete ali, mas eu também não consigo me lembrar do que estava escrito. Antes que eu pudesse soltar uma palavra, aquela moça me disse: você precisa voltar. E por favor, tente nunca mais vir aqui. Ela me deu um empurrão e eu simplesmente acordei. Ana, eu odeio fazer projeção astral, pois sempre visito lugares ruins e volto com aquele medo. Eu vi recentemente sobre mansões e hotéis no astral que servem de base para tortura com encarnados e desencarnados. E aí, o que você acha? Me perdoe pelos erros. Um beijo para você, obrigada. Me lembrou aqueles relatos daqueles perseguidores astrais que justamente levam, geralmente mulheres, para locais assim, como se fossem hotéis, casas com muitos quartos ou um quarto com muitas camas, onde eles prendem essas mulheres. Sabe-se lá para quê? Inclusive tem relato de outras meninas que já foram para lugares desses, onde elas ajudavam essas moças a escaparem por meio da floresta desses homens ou desse homem. E quem tá por lá, às vezes tenta ajudar e justamente fala isso, vai embora daqui, né? Sai enquanto é tempo. É sempre uma fuga desses lugares. E às vezes você ajuda outra pessoa a fugir. Mas tem isso mesmo? Será? Esses hotéis, esses locais, tipo uns cativeiros no astral? E aí eles pegam quem tá encarnado também e vai pra lá? Alguém já passou por isso? Conta aqui pra gente. E vamos pro último relato de hoje, que é... Relato, não sei, não tem título esse. Oi, Ana, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Fulana, tenho 25 anos e sou da cidade de Matozinhos, Minas Gerais. Bom, hoje venho contar um relato a você que aconteceu comigo quando eu era mais nova. Só não me recordo quantos anos eu tinha e quando aconteceu. Pois bem, em uma certa noite eu acordei do nada, de madrugada, e quando eu olhei em direção à porta do quarto, que inclusive divido com a minha irmã, vi que tinha algo estranho se mexendo. Pude perceber que era uma pessoa que estava com uma coberta tampando a frente do corpo todo, e eu só via as mãos segurando na parte de cima da coberta, no caso nas pontas dela, assim. A pessoa ficava balançando a coberta para cima e para baixo, mas sem estar mostrando quem estaria atrás dela, sabe assim. Aquilo ficou um bom tempo ali fazendo os mesmos movimentos. E um detalhe é que em nenhum momento eu senti medo ou pensei em chamar a minha irmã ou até mesmo a minha mãe. E por incrível que pareça, eu cheguei a levantar da cama e tentei encostar naquilo. Só que eu não consegui. Voltei para a cama, não conseguiu por quê? Você não conseguiu se aproximar, sua mão passou por aquilo, ou tinha tipo uma barreira invisível.
Voltei para a cama, fiquei olhando aquilo por mais um tempo e depois só virei para o lado da parede, tampei a cabeça com a coberta e dormi. Voltei a acordar de novo por volta de umas 6 horas da manhã. Estava amanhecendo e aquilo já não estava mais ali. Posso garantir que quando eu lembro, não faço a menor ideia do que seja ou de quem é que estaria ali. Desde esse dia até hoje só consigo dormir para o lado da parede com a cabeça tampada. Bom, esse foi o meu relato, meio estranho, né? Mas espero que gostem. Um beijo para você, obrigada. Gente, o que seria aquilo? Seria um fantasma? Com a coberta assim, tipo, mexendo para cima e para baixo e não mostrava o rosto? Qual que era o objetivo daquilo? Se é que tinha um objetivo ou era uma impressão, mas não sei. Bom, deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E é claro, se já passaram por algo parecido, compartilhe a sua história conosco. Pessoal, estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.